Esta é a história do dia da Rádio Observador. A nova inimiga de Vladimir Putin. Привет, это Юлия Навальная. Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к вам. Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. Vladimir Putin matou o meu marido há 3 dias. As palavras de Yulia Navalnaya, ainda a recuperar da notícia da morte do marido, ecoaram em todo o mundo. Alexei Navalny era o mais influente opositor de Vladimir Putin. Mesmo estando preso desde 2020, conseguia transmitir uma mensagem de esperança para aqueles que sonham com um regime mais democrático na Rússia. A morte de Navalny, embora não tenha sido uma verdadeira surpresa para ninguém, foi um golpe duro. É por isso que a mensagem de Yulia, transmitida apenas 3 dias depois, foi também tão forte. Quando matou Alexei, Putin matou metade de mim, metade do meu coração e metade da minha alma. 3 dias depois da morte do marido, Yulia prometeu continuar a luta de Alexei. Quem é Yulia Navalnaya e como é que ela pode impulsionar a oposição a Vladimir Putin? Vou conversar com a Kátia Bruno, editora de internacional do Observador. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quarta-feira, 21 de fevereiro. Bem-vinda, Kátia. Olá, Teresa. Quem é a Yulia Navalnaya e por que é que agora se fala de ela assumir um papel na oposição russa? Bom, a Yulia é mulher de Alexei Navalny, que era, até há pouco tempo, o maior opositor a Vladimir Putin, o maior opositor político. E fala-se dela assumir um papel na oposição russa porque, na sequência da morte do marido, ela própria fez agora primeiro um discurso no Fórum de Munique e depois um vídeo publicado nas redes sociais em que deixa claro que quer continuar o trabalho do marido, que quer enviar uma mensagem aos russos para que não desistam e que não percam a esperança de poder conseguir mudanças políticas na Rússia e, portanto, é ela própria que acaba por tornar pública essa vontade de assumir esse lugar político, embora até aqui ela não representasse nem tivesse tido nenhum papel óbvio. Nós conhecemos-la como a mulher de Navalny, mas na verdade esta é uma descrição um bocadinho redutora. Qual é que é a história dela? É interessante porque Yulia Navalnaya diz e disse durante muito tempo que não tinha quaisquer ambições políticas e que o seu papel era o de garantir que na retaguarda do marido, em casa, com os filhos, estava tudo calmo, ou seja, ela assumia-se quase como uma dona de casa com poucas funções para lá disso. Mas na prática ela tinha um papel muito maior. Nós estamos a falar de uma mulher que estudou economia numa das melhores faculdades da Rússia, que trabalhava num banco quando conheceu Alexei Navalny e ele próprio, ao recordar esse primeiro encontro, dizia ela, para além de bonita, sabia os nomes de todos os ministros, portanto não era de todo uma mulher superficial. Uhum. E todas as pessoas próximas dos Navalny que falaram sobre ela notam que ela tinha uma influência nos bastidores considerável, que Navalny dava-lhe os seus discursos para ela ler e corrigir, que lhe pedia opiniões, que ela o criticava, que era uma coisa que poucos companheiros, ele permitia isso a poucos companheiros, mas permitia à mulher, e a influência dela era obviamente notória. Depois, para além disso, embora ela não tivesse uma carreira, a não ser a de apoiar o marido, esse apoio ao marido não acontecia só em casa. Yulia aparecia com Navalny em público, em manifestações, aparecia nas primeiras filas dos discursos e, portanto, ela própria acabava por fazer parte do pacote, digamos assim, do Navalny público e não era simplesmente a companheira discreta que tratava dos filhos longe dos holofotes. Sim, nós estamos a falar da Yulia Navalny por causa da morte do Alexei, porque é precisamente a morte dele que muda tudo na vida dela. Ela estava lá
mas ela estava lá nos momentos mais difíceis, porque eles estão juntos há mais de 20 anos, e mais recentemente, quando o Alexei voltou para Moscovo em 2020, depois de ter sobrevivido a uma tentativa de envenenamento, ela também voltou com ele. Sim, portanto assumiu publicamente o apoio à decisão do marido regressar, muito embora ambos soubessem que assim que ele chegasse à Rússia seria detido. E, portanto, havia aqui um apoio muito visível. E o próprio processo do envenenamento de Navalny acabou por ser aqui quase como uma rampa de lançamento para Yulia. Foi aí que ela passou a ser mais conhecida dos russos. Até porque, por exemplo, quando Alexei Navalny estava inconsciente e em risco de vida, surgiu a possibilidade, ou pelo menos os mais próximos dele desejavam que ele pudesse ser transferido para outro país, para poder ser tratado, a mulher de Navalny foi quem acabou por fazer o pedido oficial ao Kremlin, curiosamente numa carta em que não implorou, não pediu, disse: exijo que seja feita a transferência do meu marido para a República Alemã, e o Kremlin acabou por aceder. Navalny e a mulher sempre assumiram publicamente declarações românticas. Ele sempre a elogiou também publicamente, por exemplo. Isto tem alguma relevância política? Na Rússia de hoje em dia tem, porque basta pensarmos, por exemplo, que Vladimir Putin está divorciado desde 2013 e, portanto, não existe uma primeira-dama. E essa tem sido uma postura de muitos políticos na Rússia, ou seja, as mulheres dos políticos, que são praticamente todos homens sempre, não têm qualquer persona pública, e mesmo quando têm, é sempre de uma forma redutora, vistas como apenas as mães dos filhos, como se não tivessem ideias próprias, nem capacidade de influência sobre os maridos. E este casal, ao tornar muito públicas as suas declarações românticas, acabaram por um lado, quebrar um pouco esta tradição patriarcal que havia na Rússia, de os maridos, quando estão na esfera pública, não trazerem as mulheres para essa dimensão da sua vida. E depois, por outro, porque ela própria, como vimos, acabava por ter também a dimensão política, e portanto não era apenas Alexei o político, era Alexei e Yulia, e agora então isso torna-se ainda mais evidente com a morte dele. Quando Yulia Navalny aparece agora com este discurso, vem tentar dizer: não, calma, isto não acabou, ainda temos uma hipótese. Continua a ser preciso também ter muita coragem para assumir o papel dela. Sem dúvida, ela própria já tem sido alvo de ameaças, foi envenenada também antes do próprio Alexei Navalny. A equipa dele pensa que terá sido um erro, não é? Que o objetivo seria atingir Alexei, e que acabou por ser a mulher, embora não com a gravidade que teve o envenenamento dele por Novichok. E neste momento ela está fora da Rússia, não se sabe exatamente em que país estará, e se voltar ao país, obviamente que corre riscos, até mesmo fora do país. Sabemos de histórias de outros opositores de Vladimir Putin que não tiveram fins muito felizes, mesmo estando no estrangeiro. Já regressamos à conversa com a jornalista Kátia Bruno. Na segunda parte vamos falar de uma outra mulher que se tornou um símbolo da oposição depois da morte do marido na Bielorrússia. Vamos saber o que é que lhe aconteceu. Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos a ar. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Kátia Bruno, editora de internacional do Observador. Kátia, logo a seguir a saírem as notícias da morte de Alexei Navalny, vimos um encontro entre Yulia Navalnaya e a mulher do líder da oposição na Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaya. Que simbolismo têm estas duas mulheres juntas? Tem muito simbolismo porque
representam a possibilidade de, tanto na Rússia como na Bielorrússia, que são países onde, na verdade, a principal esfera de influência é de Vladimir Putin e do Kremlin, quando os maridos são colocados fora da cena política, temos aqui 2 casos em que as mulheres assumem os lugares deles. No caso de Tikhanovskaya, depois do marido, que era candidata à presidência contra Alexander Lukashenko ter sido preso, ela própria decidiu ser candidata e, portanto, ocupar esse lugar. E agora temos, no caso de Navalny, depois de o principal opositor a Putin morrer, a mulher a querer pegar nesse testemunho e continuar o trabalho do marido. Sendo que, no caso de Tikhanovskaya, a Bielorrússia está muito dependente de tudo o que aconteça na Rússia e, portanto, o facto de ela aparecer aqui ao lado de Yulia a dar-lhe força é também quase que uma bênção da parte da oposição bielorrussa a que seja a mulher de Navalny a seguir esse trabalho na Rússia. Make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. Voltando à morte de Navalny, as reações por parte da comunidade internacional foram imediatas, houve muitas manifestações de solidariedade, os principais chefes de Estado falaram também sobre isso. Que efeitos é que estas declarações podem ter? É muito difícil perceber, porque é interessante como a própria Yulia teve já uma reunião no Conselho Europeu e foi fotografada ao lado de Josep Borrell, teve muitas declarações de apoio, e na mensagem que ela disse na reunião, uma das coisas que frisou foi a de que os líderes ocidentais têm traçado muitas linhas vermelhas. Para Vladimir Putin essas linhas vermelhas não servem de nada, portanto eu quero ações. No fundo foi isto que ela disse. E foi muito concreta em dizer que ações queria. Frisou muito a ideia de que os países europeus, por exemplo, devem avançar e ser mais contundentes no confisco de bens de pessoas ligadas à elite do Kremlin. Ela disse inclusivamente na reunião, Lyudmila Putina, ex-mulher de Vladimir Putin, tem casas em países europeus e até agora elas ainda não lhe foram tiradas. Portanto, a própria Yulia Navalny aproveitou este momento para dizer: as vossas palavras são muito bem-vindas, eu agradeço-as, mas não chegam. E depois deu outro exemplo concreto, disse: nós vamos ter eleições presidenciais na Rússia a 17 de março, não reconheçam essas eleições, por favor, e não encarem esta presidência renovada de Vladimir Putin, que provavelmente se confirmará como uma presidência legítima. Isto tudo, como também disseste, ocorreu muito depressa, não é? Nós sabemos da notícia da morte do Navalny na sexta, hoje é quarta-feira. A Yulia Navalnaya está na prática a assumir o lugar de nova líder de oposição. Isso será consensual entre a própria oposição russa a Vladimir Putin? É uma questão que vamos ter que perceber nos próximos dias. Por enquanto não surgiram críticas, também precisamente porque ainda é tudo muito recente e obviamente que mesmo aqueles que podem não gostar da ideia de ser Yulia Navalnaya a assumir esta posição não se sentem com legitimidade para fazer críticas a uma viúva enlutada, não é? Mas é interessante também que há um potencial de unidade em torno desta figura, porque de facto ela está em liberdade, que é uma coisa que não se pode dizer de outros líderes, infelizmente, como Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin, estão todos a cumprir penas de prisão na Rússia, e tem uma espécie de legitimidade atribuída pelo facto de ser mulher de Navalny, no sentido em que, como dizia um analista russo com quem falei, ninguém duvida das suas intenções, toda a gente acredita que ela de facto está comprometida com a oposição porque foi a causa da vida do seu marido e ele morreu, não é? Isso cria aqui uma espécie de compromisso dela, que faz com que, provavelmente dentro da oposição russa, até os mais céticos queiram esperar para ver se ela consegue algum avanço na situação política da Rússia, sendo que é muito difícil numa altura em que não há eleições livres, não há imprensa livre e em que qualquer manifestação pública de dissidência é criminalizada. Mesmo para terminar, nós estamos habituados a ouvir falar de todas as dificuldades que existem na Rússia para qualquer pessoa que ouse enfrentar o regime de Vladimir Putin. Is it
in your mind worth your life? I'm trying to not to think about it because, look, I think I'm ready to sacrifice everything. Por que é que Navalny foi tão importante? Navalny foi importantíssimo por ter sido o único opositor a Vladimir Putin que conseguiu causar-lhe medo a um nível que teve repercussões dramáticas, como vimos, não é? Uma tentativa de envenenamento que a comunidade ocidental responsabiliza toda o Kremlin por isso, uma prisão que cuja pena foi sendo repetidamente alargada e estendida, agravada, sem haver inicialmente as acusações e as condenações eram por alegados desvios de dinheiro, nos últimos anos já eram assumidamente por extremismo, portanto quase como se o Kremlin já assumisse que Navalny era um preso político e já não houvesse pudor em esconder isso. E para além de Navalny ter conseguido criar esta aura em torno de si de o verdadeiro opositor a Vladimir Putin, que acabou por ofuscar todos os outros, isso aconteceu porque ele próprio também tinha características muito específicas no panorama russo. É muito discutido que ideias teria Navalny para o país. Ele próprio flutuou ao longo da vida, quando era mais jovem, tinha ideias nacionalistas muito fortes, muito radicais, ao longo dos tempos aparentou moderá-las, mas a verdade é que ele era muito eficaz em conseguir passar a sua mensagem. Por um lado, o foco no combate à corrupção, como uma mensagem que conseguia chegar a mais eleitores e que fez com que ele conseguisse ter resultados que nunca nenhum opositor a Putin tinha tido em eleições que não são livres, portanto imagine-se em eleições livres, na Câmara de Moscovo, e depois pelo próprio estilo que tinha. Obviamente, para além do carisma, Navalny tinha um sentido de humor muito acutilante, e isso fazia com que se tornasse um fenómeno da internet, e ao tornar-se um fenómeno da internet acabava por conseguir ultrapassar a barreira do acesso à imprensa e depois do país, exatamente, e chegar ao estrangeiro, e por outro o conseguir manter um sentido de otimismo mesmo quando era envenenado, quando regressava ao país e era preso, quando era repetidamente sujeito a isolamento na prisão, e continuava a enviar através dos seus advogados mensagens para o público de muito otimismo e manter uma mensagem de esperança de que era possível um dia haver uma mudança política na Rússia, e não há oposição que consiga sobreviver sem a perspectiva de um dia essa mudança ser possível. Portanto, o seu contributo para aqueles que se opõem a Putin na Rússia foi, sem dúvida, extraordinário. Obrigada, Kátia Bruno. Obrigada eu, Teresa. Kátia Bruno é editora de internacional do Observador. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram retirados do canal do YouTube de Navalny e de uma entrevista ao programa 60 Minutos da CBS. A sonoplastia é do Artur Costa. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.